Conseguir acesso rápido e fácil a um medicamento muitas vezes é uma questão de vida ou morte. E em casos menos extremos, um remédio pode ser uma solução simples para o sofrimento de alguém. No episódio de hoje do Eu Fiscalizo, nós vamos apurar o que determina o preço dos remédios no Brasil e de que formas o governo trabalha para que eles estejam disponíveis para a população no sistema público de saúde. Eu sempre pratiquei muita atividade física, eu tinha uma rotina muito frenética. Eu comecei a sentir um nódulozinho e aí eu fui procurar uma mastologista. Aí ela falou: Patrícia, as notícias não são boas. Aí eu falei: como assim? Ela falou assim: isso daqui é um câncer. Qual que é o próximo passo? Ela falou assim: o passo agora é a cirurgia, a gente vai ver, tem a cirurgia, as químios, radioterapia. Aí na época eu ainda até perguntei para ela: a cirurgia é cara? Ela falou assim: não se preocupe com a cirurgia, é a mais barato de todo o resto do tratamento que você vai ter que fazer. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres no mundo. O Instituto Nacional do Câncer estima que, em 2016, foram mais de 57 mil novos casos no Brasil. Patrícia foi diagnosticada com um tipo específico de câncer de mama, o HER2 positivo. Neste caso, o tratamento depende de um remédio chamado Herceptin. Esse tratamento com Herceptin está indicado tanto no pré-operatório, para diminuir o tamanho tumoral, no pós-operatório para evitar a recidiva do câncer e também nas pacientes que têm uma doença já mais avançada, com metástases. Sabemos que essa medicação ela é capaz de aumentar o tempo de vida dos pacientes, auxilia no controle da doença, melhora os sintomas, melhorando a qualidade de vida e também evita possíveis recidivas do câncer no futuro. Como o Herceptin é um medicamento de alto custo, Patrícia buscou hospitais na rede pública do DF e conseguiu ser atendida. Mas em algumas ocasiões, ela precisou atrasar seu tratamento porque o estoque deste remédio tinha acabado. O penúltimo ciclo agora, ligaram também falando que não tinha. E aí eu tive que esperar. E eu liguei para o meu oncologista e perguntei: doutor, qual é o risco que eu corro de não tomar essa medicação? Ele falou: você tinha que ficar só 15 dias sem ela. Passando 15 dias, eu não posso quantificar o risco que você corre. O problema também se aplica a outros medicamentos. Mas a última vez que liguei, estava em falta ainda a medicação. Então, assim, a gente fica dependendo disso. E, assim, é uma medicação que eu vou precisar tomar durante 5, 10 anos. Que se eu não conseguir ela na rede pública, eu vou ter que tirar do meu bolso todo mês. Essa daqui, o anastrozol, ela custa em torno de R$170. A injeçãozinha na barriga, que chama Zoladex, ela é de 500 a 3.000. E como eu tive a trombose, eu faço uso de um anticoagulante diário, que eu ainda não recebi alta, porque o meu médico falou que eu tenho que tomar ele por 6 meses. Se Deus quiser, agora no final do mês eu recebo a alta dele, mas se eu não receber a alta, é mais R$200. Então a gente fica preocupada com isso, porque a gente fica à mercê, sem contar que fica nessa correria, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e não sabe se vai ter a medicação que você precisa para se manter boa, vivo. Passar na farmácia já é parte da rotina para muita gente. Segundo uma pesquisa de 2015 do IBGE, em um ano, as famílias brasileiras gastaram, no total, 223 bilhões de reais com remédios e serviços de saúde. Eu acho que os remédios deveriam ser mais em conta. Para mim, eu acho caro. Faço pesquisa, não vou na primeira. E se tiver um genérico com a mesma composição, pode ter certeza que eu vou optar pelo genérico. Normalmente eu costumo fazer pesquisa antes de comprar, porque às vezes existe uma diferença pouca, mas existe, mas eles estão o custo é bem alto. Existem medicamentos em todas as faixas de preço. Para entender melhor o que faz com que alguns remédios cheguem aqui nas farmácias mais caros do que os outros, o melhor jeito é voltar lá no começo da linha de produção. Por que o pozinho que vai lá dentro ou a substância que está contida no comprimido tem valor tão diferente de um medicamento para outro? Isso se explica em grande parte pelo custo anterior, que é o chamado custo de desenvolvimento, que envolve em grande parte
a pesquisa para que se chegue naquela molécula e depois as pesquisas que são feitas em laboratório, em animais e em seres humanos para avaliar a segurança e a eficácia, o funcionamento daquela molécula para a finalidade a que se destina. E a utilização, ou seja, se o medicamento vai ser utilizado para um grupo relativamente pequeno de pessoas, para doenças raras, por exemplo, ou se é um medicamento que será usado de maneira muito ampla em vários países do mundo, um medicamento de uso contínuo, por exemplo. A CEMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, é o órgão do governo que avalia as informações que são enviadas pelas empresas farmacêuticas para decidir qual vai ser o valor máximo que pode ser cobrado por cada um dos remédios que estão circulando no país. Vamos conhecer esse trabalho mais de perto. O trabalho da CEMED na definição de preço se inicia com um documento informativo de preço que as empresas interessadas em lançar um medicamento no mercado enviam para que seja feita a análise do preço do seu medicamento. Essa análise ela é feita por uma equipe multidisciplinar composta por farmacêuticos e economistas que fazem toda uma análise técnica, com informações técnicas do produto e informações econômicas com relação ao preço. O preço é inserido num sistema, que é o sistema SAMED, que é onde tem todas as informações econômicas sobre o produto. E o preço também, a partir daí, passa a ser publicado no sítio eletrônico da Anvisa. A CEMED trabalha para manter os remédios a preços acessíveis sem prejudicar as necessidades do mercado, como a concorrência entre as empresas. Em 5 anos, o Brasil passou de 10º a 7º maior mercado farmacêutico no mundo. Apesar da crise econômica, em 2016, as vendas no setor cresceram 13,1%, ultrapassando 85 bilhões de reais. Estou aqui com o Leandro Safatli, secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Bem-vindo ao Eu Fiscalizo. Leandro, um dos trabalhos da CEMED é definir o preço máximo de medicamentos no Brasil. Agora, por que esses preços precisam ser regulados? O mercado de medicamentos é um mercado que tem características específicas, diferente de outros mercados. Uma das principais características que diferencia esse mercado é o fato dele ser um que a gente chama de bem credencial. O que seria esse bem credencial? Um bem credencial é um tipo de bem em que quem escolhe o bem não é quem paga pelo bem. Como quem escolhe o bem não é quem paga pelo bem, a variável de preço que tenderia a fazer um equilíbrio entre curvas de oferta e demanda, ela acaba perdendo um pouco essa eficiência dela. E esse é um tipo de característica que é um tipo de característica normal desse tipo de mercado. Porque quem vai escolher o medicamento é o médico. E é ele que tem que escolher o medicamento. E quem vai pagar por ele? É o paciente, ou é o Estado, é o plano de saúde. O que faz com que esse mercado acabe sendo necessário ser uma regulação de preço. O Brasil, se for lá desde a década de 50, sempre regulou o mercado de medicamentos. Teve só um período na década de 90 em que você não regulou o mercado de medicamentos e o efeito não foi bom. Quando você disse que esse efeito não foi bom, é o que? Ocorreu um desequilíbrio no preço, na oferta, na demanda? Sim. Ocorreu um desequilíbrio sério. Você teve problemas de altas de preços muito acima da inflação e você tinha queda de venda. Você estava tendo uma combinação que não era muito bom. Você estava ampliando muito o preço de medicamento, muito acima da inflação, com a limitação do acesso. Para você ter uma ideia, nos anos 2000, você estava vendendo a mesma coisa que você vendia em 1990. No próximo bloco, vamos descobrir o que muda quando é o governo quem precisa fazer compras de medicamentos. Está definido na Constituição brasileira que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Para cumprir essa obrigação em um país com mais de 200 milhões de habitantes, a administração federal precisa se organizar. A Política Nacional de Medicamentos é um esforço nesse sentido e define algumas diretrizes que norteiam o trabalho de gestores do SUS. Para entender melhor esse assunto, nós vamos até o Ministério da Saúde para conversar com o Evandro Lupatini, consultor técnico do Ministério da Saúde. E nesse contexto da Constituição e da Lei Orgânica da Saúde, foi desenvolvido
uma política nacional de medicamentos. Em 1998, ela foi instituída por uma portaria do Ministério da Saúde. E o objetivo principal dessa política é o de assegurar a eficácia, a garantia da qualidade dos medicamentos, para esses medicamentos estarem disponíveis para a população, né? Num custo oportuno, com uma racionalidade, visando também o uso racional desses medicamentos. Além de definir a Política Nacional de Medicamentos, a União repassa verbas para os estados adquirirem os remédios que serão usados na rede pública. Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União seguiu a trilha desse dinheiro em vários estados e encontrou alguns problemas na forma como compras de remédios eram realizadas. Existe uma série de problemas que são sempre detectados, mas eu destaco aqui o problema do superfaturamento na aquisição de determinados medicamentos. Esse superfaturamento ocorre muitas vezes tirando a hipótese de conluio e de crime mesmo, mas existe um outro lado, que é o lado do desconhecimento de uma fonte de referência de preço para a definição de qual seria o preço máximo na licitação. Em 2012, irregularidades desse tipo foram identificadas aqui, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Alguns editais de compras de medicamentos não previam a isenção de um imposto chamado ICMS, que é obrigatório no caso de compras feitas pelo governo. Existe um mecanismo previsto atualmente na Lei de Regulamentação dos Preços de Medicamentos, que faz com que determinada classe de fármacos sejam obrigatoriamente vendidos ao governo com um desconto adicional àquele que é dado à população quando vai comprar um medicamento na farmácia. E isso é feito porque esses medicamentos eles têm uma importância para a saúde pública muito grande. Então, nesses casos, realmente o preço pago pelo governo vai ser menor do que o preço pago pelo usuário na ponta. Isso se dá também em função do grande volume de compra feita pelo poder público, federal, estadual, municipal, e com isso se consegue também um preço menor. 5 anos depois, vamos ver o que tem sido feito aqui na Secretaria de Saúde do DF para corrigir esses problemas. É feita uma análise do convênio da Confas e a gente analisa quais são os medicamentos que fazem parte desse convênio e que, portanto, são isentos de ICMS, e nós fazemos o termo de referência, que é o documento que vai instruir a condução da licitação, já indicando que medicamentos esse benefício fiscal deve ser aplicado para que então seja composto o preço e o medicamento vá para a licitação, para o pregão. Leandro, por que o teto de preços da CEMED para compras públicas é diferente dos preços para o consumidor? A CEMED ela preocupa muito como você vai entrar esse preço desse medicamento no Brasil, que ele seja um preço que esteja alinhado com parâmetros internacionais. A CEMED sabe também que existe diferença de escala na hora de comprar produto. Uma compra centralizada para um governo federal, ele vai conseguir ter pagar um valor bem mais barato do que um cidadão que está comprando no interior do país o medicamento. Você tem que viabilizar o mercado para que o mercado funcione bem, tanto para a compra pública centralizada, quanto para a compra individual de um consumidor. O que importa é que o preço ele não tenha nenhum tipo de abuso de preço, para que nem o consumidor, nem o Estado ele tenha pagando um preço muito alto. Esse desenho regulatório, ele trouxe uma série de ganhos para a sociedade brasileira. É normal você encontrar no mercado brasileiro, ainda mais no mercado industrial, você ter problemas de preços aqui comparados com o resto do mundo. É normal, por exemplo, o preço de automóvel aqui ser mais caro do que o preço de em alguns outros países. É normal você encontrar produtos para a saúde aqui mais caro do que em outros países. Eletrônicos também, é normal você encontrar aqui mais caro que outros países. Há até certo turismo que é feito às vezes para comprar esse tipo de produto lá fora pelo fato do preço de lá ser normalmente um pouco mais barato do que aqui. Mas não há isso, por exemplo, no mercado de medicamentos. Isso se deve muito ao trabalho que a CEMED vem fazendo junto com outras políticas públicas que foram desenvolvidas. Esse é um ganho que a CEMED ela pode trazer, que ela trouxe para a sociedade brasileira, é o fato de você conseguir comprar no Brasil medicamentos
que estejam alinhados aos preços internacionais ou mais baratos do que os preços internacionais. Vamos agora ver alguns exemplos da atuação do TCU nessa área temática. Nos últimos anos, o TCU avaliou o trabalho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e encontrou alguns pontos que ainda podiam ser melhorados. A gente fez uma série de comparações dos preços no Brasil e os preços praticados em outros 8 países. O resultado foi que dos 50 medicamentos avaliados, em 43, o preço no Brasil estava acima da média considerada mundial, em função desses 8 países pesquisados. Em 23 deles, o preço no Brasil era o maior no mundo, e em 3 desses medicamentos, o medicamento era vendido ao preço mais baixo dentre esses 8 países. Diante dos achados, o tribunal expediu uma série de recomendações, tanto para o Ministério da Saúde quanto para a CEMED, com o objetivo de melhorar a forma de regular esses medicamentos no Brasil. O TCU também sugeriu mudanças na organização da tabela de preços disponibilizada pela CEMED para tornar a pesquisa e a comparação dos preços mais fáceis, e algumas delas já foram realizadas. Outra novidade veio em 2016, com a publicação da medida provisória 754. Depois dela, a CEMED ganhou autoridade para aumentar ou reduzir o preço de remédios a qualquer tempo, e não só uma vez ao ano. Essa medida provisória, ela permitirá, se aprovada, se convertida em lei, que ao se detectar uma distorção de preços ou uma diferença de preços muito grande, os gestores na CEMED, eles vão poder fazer correções conforme comparações internacionais. Leandro, qual a importância da medida provisória 754? Essa medida provisória 754, ela veio bastante também de um trabalho que foi feito pelo próprio TCU, de uma auditoria muito importante que o TCU fez dentro da CEMED. Ela fez uma série de recomendações de melhorias para a CEMED. Essas recomendações, elas nortearam o trabalho da CEMED dos últimos anos, e uma das coisas que o trabalho encontrou foi a dificuldade que a CEMED tem de poder revisar preços de medicamentos, tanto para cima quanto para baixo. Tem situações, por exemplo, que você pode necessitar de dar algum ajuste positivo de preço. Talvez por um caso grave de desabastecimento mundial de produtos. Um exemplo é o caso da benzilpenicilina. Você vê um problema mundial na questão de uma ampliação da demanda por causa do aumento da sífilis no mundo, que você tinha problema na produção do IFA desse produto no mundo. Então, é um caso que você precisa fazer um ajuste pontual para poder garantir o abastecimento para a sociedade brasileira desse medicamento. No próximo bloco, vamos conferir como o fornecimento de um remédio no sistema público de saúde pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Como vimos no começo do programa, Patrícia depende de um medicamento de alto custo para continuar seu tratamento contra o câncer de mama. Quando eu fiquei sabendo da doença e eu procurei um oncologista, o Marcos, Trindade, ele me passou todo o protocolo de como seria o tratamento da doença. E falou do uso do Hercept, que é uma vacina que é nova no mercado, e que eu ia precisar fazer 18 ciclos dela. Em condições normais, o Herceptin já é um produto caro porque um único fabricante obtém a patente deste remédio, o laboratório Roche. Ainda assim, o Ministério Público Federal encontrou indícios de que ele estaria sendo vendido a um preço ainda mais alto para as secretarias estaduais de saúde. Uma única dose do Herceptin chegou a custar mais de R$9 mil aos cofres públicos. E isso gerou uma ação civil pública contra o laboratório. A ação demonstra que as secretarias de saúde pagam um valor 3 vezes maior que a União na compra desse medicamento. Então, isso por si só já demonstra um prejuízo ao patrimônio público.
o sistema de saúde é um sistema único, um sistema em que verbas da União são repassadas aos estados e municípios, então nisso a gente demonstra um prejuízo inclusive ao patrimônio da União. Em nota, o Laboratório Roche declarou que refuta qualquer alegação de ilegalidade em sua conduta. Ele reforça ainda que os preços praticados pela empresa são inferiores aos máximos autorizados pela CEMED e que, sendo assim, estariam dentro da lei. O caso ainda aguarda resolução na Justiça. Leandro, quais critérios a CEMED usa na hora de reajustar os preços de medicamentos que já estão no mercado? A regulação do reajuste de preço do mercado de medicamentos, ele utiliza algumas variáveis que são variáveis que a gente coloca como um fator de produtividade. Então, a gente mede a produtividade média do setor para saber se essa produtividade ela vai ser repassada ou não para o consumidor. Então, a CEMED ela entra para fazer com que essa produtividade que o setor ganhe seja repassado para o consumidor. A gente avalia também os impactos inflacionários e de outras variáveis que não estão muito bem computadas, que o setor sofre, mas eles não estão muito bem computadas na inflação. Isso faz com que você consiga refletir de fato os impactos de custos que o setor tem ano a ano, de forma bem mais equilibrada, e você também consiga repassar ganho de produtividade para o consumidor. Depois de o governo comprar os medicamentos para a rede pública de saúde, é importante fazer uma boa gestão de informações para garantir que cada item vá para o lugar certo, na hora certa e na quantidade certa. Pensando nisso, no ano passado, o Ministério da Saúde investiu 67 milhões de reais em 3 novos supercomputadores capazes de processar todos os dados e lançamentos do SUS ao mesmo tempo. Isso significa que os sistemas de informação da área de saúde no país inteiro farão parte de uma rede integrada, permitindo serviços mais rápidos, baratos e eficientes. O TCU vem atuando e continuará atuando em diversas frentes na área de saúde. Uma delas é o combate à fraude, que também infelizmente existe nesse setor. A outra dimensão que a gente vai continuar fiscalizando é a dimensão operacional, que a gente chama tecnicamente, mas que se traduz em trabalhos para melhorar a gestão e a governança dos serviços públicos de saúde que são ofertados. Leandro, quais são as metas da CEMED para os próximos anos e qual seria o seu principal desafio? Ela precisa se adaptar a novos tipos de medicamentos que estão entrando no mercado brasileiro, medicamentos biológicos, medicamentos para doenças raras, muito específicas, radiológicos, medicamentos. Esse é um setor altamente inovativo. Eu acho que até nesse caminho. A gente tem que seguir aperfeiçoando a regulação, dando mais transparência, dando mais previsibilidade e se preparando para os avanços que esse setor está trazendo. E nesse sentido, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento ter essa proximidade, por exemplo, que teve com o TCU nessa auditoria que foi feita, foi muito importante, porque ajudou a dar esse norte para a Câmara nessa evolução que a Câmara está exigindo. Agora temos muito que fazer ainda. Leandro, agradeço pela nossa conversa que enriqueceu muito o programa de hoje. Esta edição vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no mês que vem para mais um Eu Fiscalizo. Então, uma menininha de 8 anos, eu vivo por ela, pela minha família, por ela, pela minha avó, que perdeu 3 filhas. Então, eu não me sinto no direito de acordar e falar, ai meu Deus, eu tenho um câncer. Não, no começo eu imaginei assim, é uma gripe, vai demorar a sarar, mas eu vou ficar ótima. E é tudo o jeito que a gente vê, a perspectiva que a gente vê a vida. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E eu escolho não sofrer. É isso. Assista mês que vem no Eu Fiscalizo, a velha questão da distribuição de terra no nosso país. Conheça o trabalho do TCU que levou à paralisação do Programa Nacional de Reforma Agrária e saiba mais a respeito de diversos programas do governo federal nessa área.